Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a esta live que a gente vai falar um pouco sobre o que? Espiritualidade sem performance. É sobre isso, estou puxando polêmica, porque é sobre isso mesmo. Eu preciso falar sobre os pontos de atenção para você que é terapeuta, para você que está começando, para você que está construindo a sua carreira, mas principalmente construindo a sua persona enquanto terapeuta, né? E a espiritualidade está na moda, né? Tem muita gente aí falando sobre isso e não tem nenhum problema falar sobre isso, né? O que a gente tem que perceber é o quanto isso está dentro da sua autenticidade. Bom, enquanto as pessoas estão entrando aqui, deixa eu conectar no meu computador, que aí eu enxergo vocês maiores, né? Porque senão aqui eu não enxergo nada dos comentários, porque é isso, né, gente? A gente vai envelhecendo nessa vida, a gente não enxerga. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou me apresentar, caso alguém tenha caído aqui de paraquedas, né? Meu nome é Tamiris Lima, todo mundo me chama de Tamis, e eu sou psicanalista, sou facilitadora do curso de psicanálise e espiritualidade. Hoje o meu trabalho ele é focado para terapeutas, ou seja, eu ajudo a descoisar a sua carreira, a sua vida, a sua jornada, para que seja uma jornada real e não uma jornada idealizada, né? Eu venho batendo muito nessa tecla nas últimas semanas sobre a jornada real, né? O que você sustenta, o que você dá conta, o que faz sentido para você, para a sua vida, para isso que você está construindo de uma forma geral, né? E por que eu escolhi falar sobre a espiritualidade? Eu tava aqui refletindo, né? Eu tive 2 sessões com 2 mentoradas minhas que foram bem impactantes e eu vi que elas tinham uma coisa em comum. E eu precisei aí de um tempo de análise bem profundo, né? Porque sabe aquela coisa de tem algo mais por trás disso e eu não tô conseguindo entender, então eu fui fazer todo um trabalho de tentar desenhar esse processo com essas mentoradas para entender o que estava pegando ali. E eu achei 3 coisas em comum. Essa espiritualidade mais performática, no sentido de não estar apresentando aquilo que a pessoa realmente acredita ou sustenta. Porque não é porque eu acredito que aquilo é verdade, tá, gente? As fake news estão aí, né, pra nos mostrar que não basta acreditar, né? A musiquinha da Xuxa, só basta acreditar, é mentira, tá? Desculpa se eu tô te desiludindo, né, com a cidade da sua vida, mas Xuxa tava errada, não basta acreditar, né, que vai se tornar verdade. Não, fake news tá aí pra mostrar pra gente. Então tem essa espiritualidade idealizada e que não tá alinhada com a pessoa, a síndrome da impostora e a síndrome da boazinha. E aí mistura tudo nesse balaio e a gente tem o quê? Sobre essa coisa performática. Então, se você se identifica com a síndrome da boazinha, se você acha que você tem a síndrome da impostora, e se você tá com questões na sua agenda, na sua clínica, em como você sustenta o seu trabalho, esta live é pra você, meu amor. Fiz aqui, ó, pensando em você porque eu te conheço melhor do que ninguém. Então, o que eu acho, o que eu quero que você reflita comigo, né? Primeiro, vamos lá, o que é essa espiritualidade real? E o que é essa espiritualidade idealizada? Vamos explorar um pouco isso. A espiritualidade idealizada é esse lugar de que eu tenho que ter resposta para tudo, né? Eu preciso acolher tudo. Esse negócio, gente, de eu preciso acolher tudo é muito perigoso. Porque tem coisas que não podem
ser acolhidas, que não precisam ser acolhidas. Se nós ficarmos acolhendo tudo, vamos ficar sobrecarregados. Isso enquanto terapeuta, enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto marido, enquanto esposa, não é possível acolher tudo. Mas a espiritualidade idealizada traz muito de forma inconsciente, nas entrelinhas, uma ideia de que eu tenho que acolher tudo. Tudo tá certo do jeito que tá. Né? E aí eu tô em sofrimento, tô toda cagada e eu tenho que acreditar que tudo tá certo do jeito que tá. E aí, qual é a linha do se tudo tá certo do jeito que tá, como é que eu vou fazer a mudança, então eu não devo fazer a mudança? São questionamentos que ficam no inconsciente de vocês. Então assim, não dá, uma clínica não se sustenta, um terapeuta não se sustenta acolhendo tudo. Então, acolhimento de 100% do que te acontece e acontece com seus clientes e o que o seu cliente faz com você em relação a pagamentos, em relação a horários, em relação aos combinados, isso é espiritualidade idealizada. Não é espiritualidade real. Então, esse acolhimento exagerado é essa espiritualidade idealizada. O que mais que é uma espiritualidade idealizada? É eu seguir um personagem muito inspirado em uma outra pessoa, né? E também do que eu tenho a expectativa do que seria o terapeuta ideal. Porque é isso, nós vamos criar expectativas, gente, sempre. Eu sempre vou criar expectativas. É impossível eu não criar expectativas. Qual que é o problema da expectativa? É quando eu não vou atualizando esta expectativa o tempo todo. Porque eu crio uma expectativa e eu preciso ir atualizando ela. Eu preciso ir equalizando ela com a realidade, tá? Então, vamos lá. Eu usar um personagem idealizado, ele vai criar um lugar de eu não conseguir mostrar a minha personalidade, a minha autenticidade. E aí eu saio repetindo o que as pessoas falam, sem ter um entendimento e sem saber se isso faz qualquer sentido para mim mesma. Entende? A minha maneira de trabalhar não é igual à sua maneira de trabalhar, que não é igual à maneira do fulano. E eu corro, eu falo isso toda vez, eu corro de receita de bolo. E se um dia eu tentar vender receita de bolo para vocês, corram do meu perfil, porque eu fui corrompida pelo sistema. Eu sempre falo isso. Porque eu não acredito em receita de bolo. Receita de bolo, quando a gente traz isso para o nosso trabalho, faz a gente perder a nossa personalidade. O que nos faz único, o que nos faz essenciais, o que nos faz autênticos. Então, eu entrar nesta ideia da terapeuta que eu idealizei, ela não se sustenta a longo prazo. Porque qual que é a terapeuta que vocês idealizam? Vocês idealizam a terapeuta que precisa estar com a vida toda resolvida. Então, eu preciso estar com a minha vida pessoal resolvida. Ou seja, num relacionamento adequado, num relacionamento saudável, num relacionamento com um homem que me endeusa. Porque é isso que tem que ser, porque o feminino tem que ser celebrado. Então, eu preciso ter esse relacionamento que é impossível de ter. Aí eu preciso ter filhos maravilhosos, bem criados, que não tem traumas, porque é isso que eu preciso ter. E aí eu preciso ter um monte de cliente satisfeito e um monte de resultados, porque é isso que é ser um terapeuta de sucesso. E eu preciso saber sempre o que dizer para o meu cliente, e eu preciso o tempo todo ter uma postura, e eu não posso ter dúvida, e eu não posso mostrar essa dúvida para ninguém. Vocês percebem? Isso não se sustenta. Isso não é sustentável a longo prazo, né? Então, o que é uma prática real?
é eu entender quem eu sou, o que eu dou conta, como eu construo este espaço de não sei o que fazer, mas a gente vai descobrir juntos. Eu não sei o que você tem que fazer, mas vamos aqui descobrir. Ou, como eu falei hoje numa sessão, vamos construir isso juntas. Tijolo a tijolo. Um terapeuta, ele não é um consultor. Saiam dessa ideia que vocês estão. O terapeuta não é consultor. O terapeuta não olha na vida do outro e fala, eu preciso mudar isso, você precisa mudar aquilo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Isso não é terapia. Isso é consultoria. Um terapeuta, ele olha aquela questão. Se você chega cheia de certezas, que você acha que você precisa ter todas as respostas, você está sendo uma consultora e não uma terapeuta. Oi, Marci, seja bem-vinda. Percebem? É coach, isso mesmo, né? Eu não quis usar o nome coach, quis usar o nome consultor, mas isso é ser coach. E assim, gente, ser coach é uma coisa, se você quer ser coach, faça uma formação para ser coach, entenda qual que é o teu lugar, mas isso não é terapia. Coach é baseado em resultados. Terapia é baseado em processo de cura e entendimento. E isso leva tempo. Isso é construído. Só para vocês terem ideia, eu tenho 10 anos de setting terapêutico. Fazem 10 anos que eu atendo já. Né? Eu atendi, sei lá, mais de 200 pessoas até hoje. A última vez que eu fiz as contas tinha 200 pessoas que eu já tinha atendido. Eu recebi um caso essa semana que alugou um triplex na minha cabeça. Um triplex imenso. E eu precisei ligar para minha orientadora para conversar sobre aquele caso. Eu precisei buscar referência bibliográfica, né? Fui consultar artigos, fui pesquisar sobre livros, liguei para uma colega que tem a mesma abordagem que a minha para conversar e tentar elucidar e acomodar o que é que tava... Porque eu fiquei com a sensação que ficou uma aba na minha cabeça, sabe? Ficou uma aba aberta que eu não conseguia fechar e eu não conseguia ter uma resolução. Então, eu tive que fazer todo um movimento de busca e construção para eu entender qual é o caminho ali com aquela pessoa que me procurou. Se eu acho que eu tenho que saber de tudo, eu vou falhar. Eu falharia com essa pessoa. Se eu achasse que eu tinha que saber de tudo, eu falharia com essa pessoa. Porque eu não ia buscar opiniões e estudos divergentes do meu. Eu não ia buscar base teórica para entender e dar nome àquilo que eu tinha tido aquela sensação. Então, a partir do momento que eu acho que eu tenho que saber tudo, ou que eu sei tudo, eu tiro esse espaço de crescimento, né? Vocês precisam afastar essa ideia de que você tem que se sentir pronta o tempo todo. Isso não existe, não vai existir. Nossa, gente, eu tô meio empolgada hoje, né? Desculpa. Esse assunto me toca muito, eu tô meio empolgada. É isso mesmo, Marcelene, terapia não é miojo. A Iris colocou aqui um comentário bem interessante, né? E passar a mão na cabeça? Ah, passar a mão na cabeça é coisa de terapeuta que tá idealizado. Que tá achando que é isso. Gente, não dá pra colher o tempo todo. Às vezes você vai ter que olhar pro seu cliente e falar, então, tu tá errado. Vamos entender aqui, né? Outro dia minha terapeuta meteu uma de direita na minha cara e falei, ai, me deixa ser hipócrita em paz. O que é isso? Você precisa confrontar. Terapia não é só conforto. Terapia não é só abraço. Terapia não é só acolhimento. Terapia é confronto. Terapia é trabalho. Dá trabalho fazer terapia. Ou se dá trabalho. Não é? Eu vou sentar aqui 1 hora, eu vou falar pra pessoa, a pessoa vai me dizer o que fazer e pronto.
Não, terapia é uma construção de juntos, isso dá trabalho, então você precisa confrontar aquela pessoa. Você precisa provocar aquela pessoa. E se eu tô na projeção da terapeuta perfeita, que eu tenho que entregar o que o meu cliente tá precisando naquele momento, precisando não, querendo, que eu preciso entregar o que o meu cliente quer, eu não dou o que ele precisa. É simples assim, né? Isso mesmo, citar frases prontas, de quem não sabe de quem que é aquela frase, de não sabe o que está por trás daquela frase, o que significa aquela frase, né? O psicanalista tem que estudar, porque é isso, a gente não tem todas as respostas. Eu preciso sair deste lugar que é uma ilha. E eu vou te falar uma coisa. Se você permanecer nesta terapeuta idealizada, você vai se tornar uma ilha onde ninguém vai conseguir te acessar. Cliente, colegas, orientador, mentor, guru de marketing, ninguém acessa. Não dá para se colocar nesse lugar de ilha. Não dá para se fechar em verdade absoluta. Eu me questiono o tempo todo se eu tô errada. Eu me questiono o tempo todo sobre a minha postura. Porque é isso. Eu preciso entender quem eu sou e quem eu não sou, e quem eu sou e quem eu não sou muda toda hora, né? E por que viver nessa dinâmica da terapeuta idealizada e da terapeuta real, né? Dentro desse conceito da espiritualidade, ele trava nos seus atendimentos. Porque ele impede que você crie uma autoridade verdadeira. A autoridade só se cria com autenticidade, né? Porque essa autoridade, ela não é construída de você se sentir superior espiritualmente a outra pessoa, porque eu sei e o outro não sabe. Entende? Autoridade é, eu sei o suficiente para te auxiliar no seu processo. Eu não sou a última bolacha do pacote, a perfeitinha, a maravilhosa e etc e tal. Sai dessa. Você não vai conseguir construir a sua autoridade se você for uma ilha. Tá? Você cria um cansaço, gente, invisível. É exaustivo sustentar um personagem que não é você. Cara, gasta uma energia. Ou se gasta uma energia, né? Então, performar a espiritualidade, ele é exaustivo. Se isso não for natural, se isso não for real, se isso não for dentro da sua autenticidade, você não vai conseguir sustentar isso a longo prazo. Você não vai conseguir passar a verdade. Entende? O cliente, ele sente o cheiro da mentira. Ele sente, né? Você vai começar a atrair aqueles que são sua sombra. Porque, gente, não dá. É impossível manter a vibe maravilhosa. Sabe o good vibes? Ai, acordei, bom dia, que dia lindo, que dia maravilhoso. Isso é impossível. O mundo não vai parar para você se manter na vibração XYZ. Ou seja, você vai conseguir em alguns momentos estar nessa tal vibração, mas não o tempo todo. E aí, se eu crio a ilusão que eu só posso atender quando eu estou 100%, quando eu estou bem, eu não vou atender nunca. Porque é isso. Né? Falei um pouco sobre o meu processo de burnout no ano passado. E algumas pessoas estão falando, ai, Tami, você tá com muito cliente, meu Deus do céu. Não, gente. Burnout não é só trabalho, né? Pra quem não sabe,
O ano passado, eu passei por um processo muito pessoal de saúde na família que mexeu com todas as minhas estruturas. E assim, definitivamente, eu precisei olhar pra mim com outros olhos, e por isso que eu me distanciei das redes sociais, mas a minha agenda permaneceu a mesma. Eu não perdi clientes porque eu não estava bem. Eles continuaram comigo, porque é isso, eu ainda sou uma boa profissional quando a minha vida está de ponta cabeça. Porque, gente, a vida tá acontecendo o tempo todo. Eu posso sair na rua e quebrar meu carro e bater e ter um puta problema com seguro e ficar sem grana, isso consumir o meu juízo. Eu controlo isso? Não. Eu posso ter um familiar adoecido e isso consumir todo o meu tempo livre e eu ainda vou conseguir ser uma boa profissional. Eu posso descobrir que eu tô num relacionamento de merda, né? Que eu me iludi, que eu vivi ali o complexo de Édipo e que eu vou me passar por um divórcio e ainda assim continuar atendendo. Eu preciso sair dessa idealização que eu preciso estar bem o tempo todo, porque isso não é possível. Mas se você permanecer acreditando que você precisa estar bem o tempo todo, você não vai manter a sua agenda de uma forma saudável. Isso não é possível. Isso não acontece. Isso é mentira. Vou falar bem assim, ó, português claro. Isso é mentira. Ninguém consegue estar bem o tempo todo. Tá? Essa espiritualidade idealizada, ela afasta as pessoas reais. Gente, eu não quero. Eu tô falando de mim. Vou perguntar pra você, reflita aí. Eu não quero sentar na frente de uma pessoa pra falar sobre a minha vida, sobre as minhas vulnerabilidades, se eu acho que aquela pessoa é perfeita. Cara, ela vai me julgar, pior ainda. Ela não vai entender. Ela não vai entender as minhas dificuldades. Ela não vai entender minhas falhas. Ela não vai entender os meus processos, porque a vida dela é perfeita. Como é que ela vai me ajudar? Entende? Você tá afastando o cliente, você tá virando ilha. Pessoas querem pessoas reais o tempo todo. Né? Márcio colocou um ponto excelente aqui, e precisamos compreender como psicanalistas é que se estamos em terapia, a vida fica real e você não projeta no cliente, perfeito? Estar bem o tempo todo não existe, é a idealização da salvadora. E aí eu vou entrar na síndrome da boazinha já, Márcio, porque tem ligação com a síndrome da boazinha aí também, né? Então, você tá afastando os clientes reais, tentando sustentar uma imagem que não é real. Cara, não vai rolar. Sai dessa, cara. Sai dessa. Aí, essa ideia, né, da espiritualidade idealizada, né, desse rolê todo, é o que, gente? Alimenta a síndrome da impostora. Porque se eu estou vivendo através de uma personagem, no fundo, aquela vozinha interna vai ficar falando assim: ah, isso é uma fraude. Olha lá, você tá falando que pode ajudar a pessoa, mas você não é perfeita. Quem aí tem síndrome da impostora? Vamos olhar como é que tá essa idealização dessa personagem que você construiu e você não sustenta? Porque sim, a terapeuta espiritualizada na idealização, ela não consegue calar a voz da impostora. Todas nós temos uma impostora que mora aqui dentro. Mas se você tá vivendo um personagem, você não vai conseguir calar a voz da sua impostora. Porque você vai ficar o tempo todo tentando mostrar algo que você não é. Faz sentido nenhum. E aí essa vozinha vai ficar aqui, ó. Você tá mentindo, você tá enganando essas pessoas, você não consegue ajudar ninguém.
que merda de terapeuta você é, olha a sua vida como está. Né? Todas nós já ouvimos isso daí. A única diferença é o quão rápido você consegue sair desse lugar da terapeuta idealizada ou vai permanecer aí. Tá? E, gente, reforça a síndrome da boazinha. Assim, ó, pra mim, a síndrome do alecrim dourado tá assim com a síndrome da boazinha. Assim, ó. De mãos dadas, talvez seja até a mesma coisa, tá? Porque aqui. Vamos lá, vamos recapitular. Quem não assistiu minha live da síndrome da boazinha, quando acabar essa live, vai lá e assiste. A síndrome da boazinha é o quê? Impulso de agradar. Eu preciso ser amada, eu preciso ser aceita. A pessoa precisa olhar e falar, a Thames é maravilhosa, perfeita. Quero pagar R$1.000 na sessão dela porque ela não erra. Né? E aí eu fico querendo alimentar essa ideia de que eu sou boa, de que eu sou ótima, de que eu sou perfeita, de que as pessoas me amam, de que as pessoas não podem viver sem mim. E aí eu não consigo ser autêntica. Que é isso, gente? A autenticidade, ela tem um preço, que é o incômodo das pessoas talvez não se identificarem tanto com você. Mas também ser autêntica dá a oportunidade da pessoa se identificar com você. A síndrome da boazinha não vai te trazer cliente, vai te trazer as pessoas que vão te consumir e não vão comprar nada seu. A pessoa vai ficar te perguntando no direct. A pessoa vai ficar te enrolando. A pessoa vai ficar te consumindo. Mas ela não vai pagar. Por que eu vou pagar? Ela é uma querida. Ai, ela é tão fofa. Ela é maravilhosa. Eu vou lá, ela me ajuda tanto. Mas quando eu preciso indicar uma profissional, eu não vou indicar você. Porque você não tá sendo profissional. Então, percebam como esse lugar da síndrome da boazinha, cara, faz match com essa espiritualidade tóxica, com esse alecrim dourado, e você fica cedendo o tempo todo pro outro. Você não consegue pôr um limite, você não consegue falar não, você não consegue cobrar. Não consigo cobrar o valor na minha sessão, isso é o que eu mais escuto. E aí, pra não desagradar as pessoas, você começa a moldar a sua fala. Você não fala sobre assuntos polêmicos. Ai, eu preciso ter uma fala politizada aqui, né? E eu não vou escancarar o que eu sinto. Sabe por quê? Porque eu quero controlar o que o outro sente por mim. O alecrim dourado, a síndrome da boazinha, quer controlar a forma como os outros te veem. E eu vou te dizer uma coisa, você jamais vai conseguir controlar como o outro te vê. Porque o outro não te vê, ele tá projetando em você o tempo todo. Se ele tá projetando em você o tempo todo, então é melhor você baixar essa guarda aí e ser você mesma. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, a quantidade de clientes que eu recebi na minha vida escutando, eu não gostava de você, você me incomodava, mas eu não conseguia parar de assistir os seus stories, eu não conseguia parar de assistir as suas lives, até o dia que eu decidi marcar e entendi que eu precisava de alguma coisa de você. Porque é isso, gente, né? Eu sou sempre a portadora de más notícias, né? Eu tô sempre aqui avisando vocês que, opa, tem coisa errada. Vamos acordar. E dói. Você pode ficar com raiva de mim. Tá tudo bem. Eu não vou dormir na pia se você ficar com raiva de mim. Desde que você acorde, tá? Acorda pra vida, né? Vamos pegar tudo que a tia Thames falou. Se você tá na negação aí, falando, não, eu não sou assim, eu não sou assim, eu não sou assim, mas te incomodou, respira, dorme, amanhã vai assistir essa live de novo. E vai refletir tudo de novo sobre o que eu falei, pra entender onde tá o teu ponto. Tá? E aí, gente,
o que eu quero que vocês entendam, o que eu quero que vocês construam na vida de vocês, é esse lugar real. Cara, falando pra vocês, ser um adulto funcional não é fácil. A vida tá aí acontecendo o tempo todo. A gente já tem coisa demais pra se preocupar. A gente já tem coisa demais acontecendo. Não dá pra eu adicionar carga, não dá pra eu adicionar peso, tentando sustentar uma imagem que não funciona. E pode ser isso que está travando a sua agenda. Perfeito, Kate. Isso não é só profissional, isso vale pro pessoal também, perfeitamente. Isso vale, gente, para todas as relações. Isso vale para os lugares onde vocês estão inseridos. Todos esses lugares. Se você tá querendo controlar o que a pessoa acha de você, se você tá querendo ser amado por todo mundo, se você tá querendo que todo mundo te olhe e fale, ai, que bonitinha, olha que boazinha que ela é. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não quero ser boa. Eu quero ser ótima. Porque boa. E boazinha, então, dá uma ideia tão ruim. Eu quero que alguém me indique e fale assim, a Tamires é ótima. Ela vai te dar vários tapas na cara, tu vai acordar pra sua vida, ela vai construir com você. Eu não quero que alguém fale, ai, fala que a Tamires ela é boazinha. Eu não passaria com nenhum terapeuta que o adjetivo boazinha viesse junto com ele. Tá? O não é libertador. O não é algo que nos liberta das amarras da vida. E ele é sim difícil. Mas quantas vezes eu falar não, mais fácil vai ser da próxima vez. Então, assim, é sustentar o incômodo do não. É sustentar o incômodo de falar aquilo que você acredita e que nem todo mundo tá tendo coragem de dizer. Que é isso, gente. Perdi muitos seguidores falando sobre essa questão da espiritualidade tóxica. Perdi muitos seguidores falando sobre a questão do machismo estrutural, sobre esse feminino sagrado que me também. Perdi. E tá tudo bem. Vai ficar aqui quem quer ouvir o que eu tenho pra dizer. E quem não quer ouvir o que eu tenho pra dizer, ótimo, foi bom te conhecer. Né? Então, a gente precisa entender qual é o nosso lugar real na vida dos nossos clientes, dos nossos seguidores, né? Das pessoas que compram, que consomem o nosso conteúdo. Não dá pra você ficar na boazinha o tempo todo. Né? E aí, o que nunca te contaram sobre tudo isso? Porque todo mundo fica falando da espiritualidade, mas ninguém fala a real, né, gente? Nunca te contaram que... Gente, a espiritualidade real, ela não precisa ser performada. Saiam dessa performance. Sai dessa. Oi, tu quase derrubei o celular. Tudo que é performado tá errado. É isso. Tá errado. Né? A questão da espiritualidade, ela é íntima, ela é interna, ela é minha. É a minha conexão. Entende? Esse lugar íntimo. Para de comprar tudo que os outros te falam. E olha pra dentro de você e vê o que faz sentido. Tira esse figurino. Né? Da terapeutinha do cristal. Incensinho. Eu adoro os meus cristais. Ó, tem um monte aqui. Adoro os meus cristais. Faço defumação. Eu não sou do incensinho, não. Eu boto fogo em tudo, né? Adoro. Mas isso não vem de terapia. Isso não constrói um profissional excelente. Você pode ser a pessoa que ama cristal, ter foto com cristal, desde que você faça isso da sua forma. E não da forma idealizada, fofa. Ai, que lindo. Quantos likes eu ganhei nessa foto? Né? 100 likes, mas 0 clientes. É isso, para de comprar curso, gente. Pelo amor de Deus, né? Olha pra dentro. Pelo amor de Deus, né? A espiritualidade, ela fala de
Vulnerabilidade. Vulnerabilidade é o lance. Porque eu preciso pôr limite. E se eu tô na terapeuta idealizada, eu não consigo pôr limite. Essa terapeuta idealizada que você criou, ela tá tal qual o príncipe encantado que você tá esperando para te resgatar da torre. Não vai acontecer. O príncipe não vem te resgatar e você não vai virar essa terapeuta idealizada. Entende? É uma história que você criou, é uma história que você se contou, que foi alimentada por muitas pessoas, que foi alimentada pela sociedade, porque a gente vive em sociedade. Porque isso não existe. Tá? E aí, quero só dizer uma coisa também aqui. Falei nos stories sobre a liberdade, né? Dessa autenticidade, de eu sustentar quem eu sou. Eu sustento quem eu sou, dói, de vez em quando machuca, incomoda, mas eu sustento quem eu sou. Eu tenho a liberdade de ser quem eu sou. Eu adoro a palavra que a gente usa muito na psicanálise, eu me autorizo, né? Então eu me autorizo a ser quem eu sou. Eu me autorizo a ser a terapeuta que eu posso ser. E não a que eu quero ser. Isso não significa que não cabe espaço para melhora, e é por isso que eu tô fazendo pós-graduação, é por isso que de vez em quando eu ainda vou para supervisão, eu troco ideias, mas eu tenho que assumir a terapeuta que eu posso ser e não a que eu quero ser. Porque o querer, ele não fala de agora. Ele fala de uma construção para o futuro. Eu posso tentar construir, mas eu preciso entender se eu consigo. Porque senão, meus pedaços ficam pelo caminho. E aí muita gente confunde isso que eu falei, de sustentar a liberdade da autenticidade, de sustentar quem você é, com libertinagem, né? Liberdade não é libertinagem. Por quê? Porque o que eu falo sobre libertinagem? Porque ainda tem responsabilidade técnica. Tem ética dentro do trabalho. Não dá pra você ser antiética com a fala de que eu só tô sendo quem eu sou. Né? Não funciona. Então, assim, vamos prestar um pouco de atenção sobre esse conceito de liberdade aí, que eu também vejo muitas pessoas com uma margem bem grande sobre o que é liberdade. E às vezes faltam com pilares sólidos de uma prática. Então, ética é muito importante. Ética profissional, falando de uma maneira geral, e ética pessoal, falando de uma maneira mais individual. Tá? E aí, gente, é desconstruir essa espiritualidade tóxica, real. É você se permitir ser quem você é. Mantendo a ética, mantendo a sua competência. É sair dessa performance. É entrar numa sessão, sabe, querendo saber o que eu vou responder. Eu nem sei o que eu vou esperar. Gente, a gente abre uma sessão, caixa de Pandora. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se a pessoa que tava encrencada com o namorado na semana passada vai continuar encrencada, se eles noivaram, se eles vão casar, se ela terminou, se ela traiu ele. Eu não sei. Eu não consigo prever. Eu preciso entrar e tá lá. E vamos ver o que a gente vai fazer com isso. A vida é assim. Né? Então, a pergunta que eu tenho pra te fazer aqui, ela é muito importante. Que é: como seria a sua prática? Como você seria enquanto terapeuta
se você se libertasse da obrigação de parecer pronta o tempo todo? Quem você seria? O que você falaria? Como você trocaria com as pessoas? Como seriam os seus atendimentos se você não tivesse a necessidade de parecer pronta? Ou de se sentir pronta, porque a gente nunca se sente pronta. Pensa sobre isso. Né? E é isso. Eu vou começar a encaminhar aqui para os minutos finais da nossa live. Mas eu quero que vocês reflitam muito sobre isso. Quem entrou depois, vai ficar gravado, vai ficar no meu feed. Assista. Pensa sobre as perguntas que eu te fiz. Porque todas essas perguntas que eu te fiz, tudo que eu te falei sobre isso, foi algo que eu vivenciei no começo da minha carreira. Eu acho que todo terapeuta vivencia isso no começo da carreira, gente. A gente sai da formação e inicia cheia de expectativa, de sonho e ideação que não vai acontecer. Só que tem gente que permanece presa nisso por anos. E se você tá cansada, se você tá exausta, se você tá desestimulada, se você não tá conseguindo atrair clientes, tem alguma coisa que precisa ser mudada. E muito provavelmente é sobre esse personagem que você criou. Percebam que eu não falo tanto de receita de bolo, porque eu não tô aqui afirmando que é isso. Tô falando muito provavelmente, mas cada caso é um caso. Mas muito provavelmente é isso. Porque é isso, eu não vou vir aqui, cuspir um monte de coisa na tua cara, falar que você é isso e aquilo. Não, eu vou te provocar e você reflita, você entenda-se como você quiser. Tá? E falando sobre isso, né, esse é um assunto que me toca muito, né? E eu, como um bom modo 8, tudo que me toca eu preciso desconstruir. Essa ideia me incomoda muito sobre esses terapeutas idealizados, sobre esses personagens, sobre pessoas que eu olho e são excelentes profissionais, mas não conseguem exercer isso, porque se fecham nessa obrigação, se fecham neste lugar de que preciso estar pronto, preciso estar perfeita, lá. É isso, Márcia. O famoso sobre a agenda que enche. O universo vai me trazer cliente. O universo, gente, vai te trazer nada. Se você não se autorizar, você não vai receber nada do universo. Tá? E perceba que eu não tô falando se sentir pronta, porque você nunca vai se sentir pronta. Você precisa se autorizar a ser você mesma, a praticar a sua clínica, a construir o seu legado. Tá? Que a única coisa que o universo traz é caos. Nada além disso. E como isso é um assunto que me incomoda muito, vocês viram que eu tô super alterada, eu começo a falar disso, gente, eu subiria num palanque, eu falaria sobre isso por 8 horas, sem cansar. E nessa energia que eu tô falando aqui, porque esse é um negócio que me mexe profundamente. Né? Iris, é o lance de, não eu não posso errar. Cara, tu não tem essa escolha. Sai dessa ilusão, eu não posso errar, você não tem escolha, você vai errar. Não é quando, se eu errar, é quando eu errar. Quando eu errar, o que eu vou fazer? Porque você vai errar. Não é se, tu vai errar. Você errou muito na tua vida, você vai continuar errando na sua vida, você vai errar na clínica, você vai errar no Instagram, você vai errar dando aula, você vai errar fazendo tudo. Errar não significa que você vai ser uma fracassada. Por quê? Você não é perfeita, eu não sou perfeita, ninguém é perfeito, então isso significa que a gente vai errar o tempo todo. Então se autoriza a errar também. Que aí isso já lidera 2 problemas numa cajadada só. E aí, como eu tava falando, que aí me vem as ideias, eu nunca consigo terminar, né? Eu nunca consigo concluir. O que eu tô falando é que tem muito mais assunto, muito mais profundo do que isso que eu falei hoje no Instagram. Não dá pra abordar tudo aqui no Instagram, senão eu seria derrubada pela ferramenta. E é por isso
que eu vou dar um workshop, uma conversa franca, aberta, sobre essa espiritualidade real. O que é a espiritualidade real dentro do setting terapêutico? Como é que a gente aplica essa espiritualidade real no dia a dia de setting terapêutico? Como é que eu aplico isso nas minhas redes sociais? Como é que eu aplico isso conversando, né, com os possíveis clientes, com os clientes? Então, eu vou falar 2 horas. Ah, gente, a aula tá maravilhosa. Preparei assim, ó, você viu? Eu falei aqui 1 hora, ainda tem muito mais, que é o que eu falei. Eu conseguiria falar no mínimo 8 horas sobre isso sem parar. Tá? E só trazendo aspecto diferente para vocês. Então eu preparei uma aula muito mais profunda. Vai ser um workshop de 2 horas. Ele vai acontecer no dia 17 de junho, é uma terça-feira, às 19h30. Ele é via Zoom, tá? Você vai receber o link Zoom bonitinho. Vai ficar gravado, tu vai ter acesso a essa gravação por 30 dias ainda, né? E, gente, R$67. 67. Cara, se você mora em São Paulo, isso é uma pizza. Ah, vai passar, sempre passa, né, Marcilene? Eu falo 2 horas, que é o mínimo, mas sempre passa. Gente, R$67 é uma pizza. E esse é um investimento para você começar a olhar a sua prática de uma outra maneira. Você não vai sair de lá enchendo a agenda, você não vai sair de lá com a sua vida resolvida, não é, tá? Não tô oferecendo milagres ainda e nem quero. Mas eu vou te dar ferramentas para você olhar a sua clínica e tentar desconstruir todo esse processo, né? Então, vamos começar a parar de comprar pizza e brusinha e vamos investir de verdade na carreira. Vocês ficam comprando 55 milhões de cursos que vocês não fazem, fica lá parado no Hotmart. E no que vocês precisam investir para começar a finalmente encher a agenda de vocês, vocês não fazem. E sabe por que vocês não fazem? Porque vocês têm medo de mudar. Tem medo de deixar de ser a boazinha. Tem medo de deixar de ser a gratiluz. Né? Você tá fugindo. E é isso. Se você tiver alguma dúvida sobre o workshop, se o workshop é ou não é pra você, você pode me chamar no direct. E quem já esteve em aula comigo sabe que se eu acho que não é pra você, eu vou falar, não é pra você. Porque é isso, gente. Eu não quero que vocês comprem de mim porque vocês compram. Eu quero que vocês façam uso do que eu falo. Porque senão, gente, eu poderia abrir, né? Pegar um microfoninho e ir ali, ó, pra praça 15 e falar sem parar. Não, eu quero que vocês façam uso disso. Então, se você tá na dúvida se é o momento, se isso é pra você, se não é pra você, ai, mas eu tô à frente disso, não sei se isso vai me agregar, me chama no direct. Se não for, tá? Se não for pra você, eu vou dizer, porque eu sou dessas, tá? Sim, Fati, vai ficar gravado. Você vai ter acesso à gravação por 30 dias. Então, gente, R$67. Não dá nem uma sessão de terapia. Por 2 horas, 2 horas e meia de aula, onde a gente vai falar sobre essa espiritualidade real dentro de setting terapêutico. Tá? Como é que eu pratico isso? Como é que eu boto isso em prática? Como é que eu faço isso? Dentro do Instagram, sem cair no gratiluz. É isso que a gente... Beleza, Fá, me chama no WhatsApp. Gente, o link tá na minha bio. Eu vou botar o link nos stories agora. Você pode parcelar em 9 meses. Eu não tenho nenhum interesse em saber como é que tá a sua vida financeira. Eu não tenho direito de julgar a sua vida financeira, mas se você tiver apertada, cara, dá pra parcelar em 9 parcelas de, sei lá, dá R$7, eu acho. Porque tem um pouquinho de juros ali, mas é super acessível. Porque é isso, eu não tenho direito de julgar o seu financeiro. Eu já estive na minha vida num lugar onde eu não tinha R$67. Graças a Deus, há muito tempo eu não tô nesse lugar. Mas assim, será que tu não tem R$67 ou isso é mecanismo de defesa? Você tá fugindo? É a desculpa que você tá se contando
para não fazer diferente. E sinto te dizer, se você não fizer nada de diferente, a sua vida não vai mudar. Você vai permanecer com a sua agenda vazia e você vai desistir do seu sonho, que é ser terapeuta. É isso que vai acontecer, ok? Um beijo para todos vocês. Semana que vem tem live novamente, né? E é 11, 11 é um número auspicioso, né, Fati? É verdade. Então semana que vem tem live de novo. Ficou com dúvida, me chama no direct, tá bom? Um beijinho, beijinho, tchau, tchau. Até semana que vem.